Maria Manuel Batista é professora catedrática do Departamento de Línguas e Culturas da Universidade de Aveiro, com agregação em Estudos Culturais pela Universidade do Minho, de 2013. Nestes últimos 5 anos, tem-se dedicado à internacionalização do campo dos estudos culturais, a partir de Portugal, tendo fundado, em 2020, a Rede Internacional de Estudos Culturais, RIEC, e em 2020 a Rede Nacional de Estudos Culturais, RNEC. É a presidente de ambas as redes e representa a Universidade de Aveiro como instituição fundadora. É presidente da IREN, Associação de Investigação, Prevenção e Combate à Violência e à Exclusão. É coordenadora do Centro de Línguas, Literaturas e Culturas da Universidade de Aveiro. Tem-se debruçado com especial ênfase e produtividade sobre questões que, no cerne dos estudos culturais, acionam campos teóricos como os estudos de género, os estudos decoloniais e pós-coloniais e o turismo. Querida professora Maria Manuel Batista, tendo em conta o seu percurso académico, poder-se apontar como disciplinas científicas de interesse e de investigação a filosofia, a educação, a cultura, a literatura, a história, nomeadamente a história das ideias e do imaginário. Portanto, a interdisciplinaridade temos visto que tem sido nos últimos anos invocada e tem sido um objetivo a alcançar no campo da investigação científica, mas sabemos que nem sempre foi assim. Como analisa esta evolução? Primeiro, muito obrigada pelo convite. É um grande prazer estar aqui a conversar consigo e estar na Universidade Aberta. E obrigada também pelas suas palavras simpáticas, iniciais. Pois, a mim parece-me que a disciplinarização a que as universidades, não só portuguesas, mas internacionalmente, estiveram sujeitas praticamente desde o século XIX, não serve mais à produção do conhecimento atual. E, portanto, não se trata mais de dividir a realidade e cada um aprofundar o seu pequeno espaço com o seu objeto específico, a sua metodologia específica, mas trata-se antes de recuperar o objeto inteiro. Portanto, em vez de olharmos para a realidade de forma compartimentada, a verdade é que hoje faz sentido, porque nós também nas universidades temos que justificar e legitimar o serviço público que estamos a fazer e, portanto, saber cada vez mais de uma pequeníssima área acaba por não ter relevância também do ponto de vista da sociedade, do ponto de vista dos nossos alunos. E, como tal, eu penso que essa exigência que se faz à universidade hoje de relevância, de importância, de adequação para a vida de todos nós, levou também muito ao estímulo à interdisciplinaridade. Não é fácil. O fácil é continuarmos todos nas nossas próprias áreas muito específicas, onde nos sentimos confortáveis, e qualquer deslocação, não é, deste paradigma é um desafio, e tem sido um desafio. Mas um desafio importante, do meu ponto de vista, e no qual estamos a prosseguir. Tem-se afirmado como grande especialista na área de estudos culturais. Em que momento do seu percurso académico decidiu apostar nesta área e, de certa forma, até que ponto o estudo da obra e do pensamento de Eduardo Lourenço teve alguma influência nessa deriva? Essa é uma pergunta muito curiosa, não é? E não é a primeira vez que me colocam. Porque, de facto, eu fiz uma tese de doutoramento em estudos culturais, em cultura, e depois passei para os estudos culturais. Primeiro em Eduardo Lourenço e agora mais nos estudos culturais. Há um fio, de facto, que liga estes dois campos, estas duas áreas. E esse fio chama-se teoria crítica. Ou seja, algo que eu já venho a praticar desde que fiz o meu curso de filosofia nos anos 80. O pensamento crítico. Mas o pensamento crítico foi-se aprofundando de uma maneira muito, muito densa com o Eduardo Lourenço e com a leitura e o estudo da obra de Eduardo Lourenço. Nós sabemos o quanto ele tem uma reflexão crítica sobre uma série de objetos, não é, de estudo. E, de facto, a entrada para os estudos culturais são uma maneira de ampliar ainda mais esse pensamento crítico, agora num cenário internacional.
Portanto, o Eduardo Lourenço tinha como objeto primeiro, e para mim de maior interesse, a questão da cultura portuguesa, da história portuguesa, das mitologias portuguesas, e eu pretendia, de alguma forma, integrar-me num contexto mais lato, a nível internacional, dos designados Cultural Studies, ainda muito insípidos em Portugal, curiosamente. E, portanto, para mim foi um grande desafio, digamos que articular as ciências humanas e sociais e as artes, não é? E procurar esta interdisciplinaridade, mas sempre dentro de uma reflexão crítica, sempre dentro de um ponto de vista crítico. Mesmo o turismo, que há bocado aí falou. A minha abordagem ao turismo é uma abordagem aos estudos críticos de turismo, não é? É a maneira como eu olho o mundo, não é? Tem a ver com... E muito também por causa do Eduardo Lourenço. Isso também fez-me desenvolver. A filosofia tem uma dimensão crítica, mas abstrata. O Eduardo Lourenço leva essa dimensão abstrata para uma coisa concreta, não é? Que é, enfim, concreta em termos, não é? Portugal, as mitologias, enfim, como ponto de aplicação desse pensamento crítico. E eu pretendia ainda levar mais longe para outros objetos. Os estudos culturais, na realidade, ainda continuam a ser considerados uma área emergente, não é? Situam-se ali numa fronteira entre as humanidades e as ciências sociais. E qual é, na verdade, a novidade dos estudos culturais face às disciplinas com que dialoga? E de que forma também contribuem para uma renovação das humanidades? Pois, são duas perguntas que davam duas teses de doutoramento, não é? Cada uma delas. O que é que ela traz de novidades? É as perguntas que normalmente os nossos alunos nos colocam. Mas isso é o quê? Isso é antropologia? Portanto, lá vamos outra vez para o campo disciplinar. Isso é antropologia? Isso é sociologia? Isso é filosofia? Isso é o quê? É história? Na verdade, ela pode ser um pouco tudo isso, não é? E, de facto, está na interseção destes campos todos e até do campo artístico, curiosamente. Cada vez mais. As artes dialogam com todas estas disciplinas mais tradicionais. No fundo, para ser muito sintética, há muitas leituras dos estudos culturais a nível mundial. E há muitas escolas, enfim, como é normal. Na história também acontece isso, na literatura também acontece isso. Os estudos culturais, de facto, têm muitas variantes, mas do que eu posso falar é daquilo que me interessa nos estudos culturais. É como eu procuro praticar os estudos culturais, não dizendo que isto é a verdade dos estudos culturais. Então, aquilo que a mim me interessa é articular uma dimensão prática com uma certa representação do mundo, representação teórica e abstrata, imaginária, mitológica, obviamente, articular, portanto, essa dimensão abstrata com uma dimensão concreta das práticas objetivas das pessoas, das comunidades, dos grupos, através de uma lente central, que é a questão do poder. Portanto, trata-se de perguntar como as práticas das comunidades, dos povos, dos países, são atravessadas por formas de poder e se alimentam de um certo imaginário e de uma certa representação de si e dos outros. Obviamente que aqui entra um conceito essencial nestas representações que tem a ver com a questão da ideologia, no sentido mesmo, digamos que marxista, pós-marxista do termo. Portanto, no fundo, quando perguntamos, isso é mais teórico? É teórico. Mas então a gente não olha para as práticas das pessoas? Olha para as práticas das pessoas. Portanto, é as práticas com as representações, mas a mim interessa-me encontrar nesta articulação as relações de poder. E quando falo aqui de poder, falo no sentido Foucaultiano, em primeiro lugar, não é? Relações de poder, micropoder, que atravessam a vida de todos os seres humanos, numa escala maior ou menor, e que constituem, de facto, a cultura em termos de um conceito de naturalização. Ou seja, tudo que para nós é muito natural, é muito normal, não é? Pode ser estudado através desta dupla lente. É natural e normal, porquê? Não é? Qual é a representação, o mito, a ideologia, a história, o imaginário que está por trás disto? E como é que esse imaginário informa as práticas cotidianas das pessoas naturalmente,
ou seja, sem elas sequer terem tempo para refletir. E de que modo é que isso coloca as pessoas em diferentes lugares de uma cultura? Esse é o objeto, para mim, dos estudos culturais, que não encontro nem na antropologia, nem na sociologia, nem na filosofia, em nenhuma delas separadamente. E isto tem a ver exatamente com a marca de nascimento dos estudos culturais nos anos 60 em Birmingham. Esta é a marca. Depois aquilo transforma-se para todos os lados, não é? Mas a marca, digamos assim, identitária, o selo dos estudos culturais e aquilo que a mim me interessa é exatamente este núcleo que se chama cultura, mas que poderíamos chamar outra coisa qualquer, comportamentos naturalizados, sobre os quais pensamos pouco, mas que nos fazem, que nos constituem, não é? E que têm a ver com a nossa história, mas também com os nossos projetos de futuro. E essa relação dos estudos culturais com o poder, pode-se dizer que a contestação social, a contestação política é uma marca também dos estudos culturais? Ela é a partir do momento em que as pessoas tomam consciência de que o que é natural, afinal não é tão natural assim. E, portanto, daí a contestação, é só por causa disso. Porque os estudos culturais não são ativismo, não é? São uma área de produção de conhecimento interdisciplinar que tem características próprias. Mas, por exemplo, quando nós falamos em questões de género, por exemplo, não é? E os alunos, os investigadores, as pessoas que nos escutam ou com quem debatemos estes assuntos chegam à conclusão que não é natural uma mulher comportar-se de uma certa maneira, não há nada de natural nisso, ou um homem comportar-se de uma certa maneira, que é tudo muito cultural, não há nada de natural naquilo que são os papéis de género, por exemplo, mas podemos ir para outros. Quando nós começamos, de facto, numa desconstrução dessas realidades que para nós são naturais, então vem a contestação. Bom, então eu não preciso de ficar em casa porque sou mulher, eu não preciso de não ter agência, eu não preciso de depender de alguém, de um homem, de um pai, de um marido, dos filhos. Portanto, é claro que isso pode-se chamar contestação. Sim, estava a pensar precisamente nessa questão do debate e do estudo de géneros, precisamente. Pois. Mas os pós-coloniais é a mesma coisa. Exato. Não é? Quando se começa a pensar como é que se constrói a noção de raça, não é? E qual é a base do racismo e da nossa percepção natural, imediata e automática do corpo do outro como racializado, não é? Porque nós brancos não temos raça, não é? Isto é natural. Exato. Portanto, quando saímos dessa percepção natural e perceber mas como é que se construiu a noção da raça desta maneira, e vamos à história perceber como é que ela foi construída, e deixa de ser natural, deixa de ser normal, não é? Faz parte da cultura, mas de uma cultura naturalizada que nós temos que desconstruir, pensá-la de novo e reconstruí-la noutra base. Porque ela não é pura descrição das relações entre os sujeitos, ela é atravessada pelo poder, por questões de poder. Poder simbólico, poder político, poder económico, enfim, todo o tipo de poder. Portanto, aqui a questão não está tanto na contestação, está a partir do momento em que entra o pensamento crítico, a teoria crítica, bom, aí o mundo fica um bocadinho ao contrário, não é? E pensando também, fazendo aqui uma relação com aquela que tem sido a recepção de uma área também emergente, que é os estudos globais, só uma curiosidade. Se tem sentido alguma resistência na academia a esta área também de estudos culturais, ou se sentiu alguma resistência? Muitíssima. Imagino. Toda. Mas deixe-me dizer o seguinte, é muito curioso, eu participo num grupo, aliás, em dois grupos, dois fóruns mundiais dos estudos culturais, com colegas de todos os países do mundo, todos mesmo. Aliás, até é difícil termos reuniões, porque não há uma hora em que toda a gente esteja acordada, não é? Portanto, quando uns estão acordados, outros estão a dormir. Bom, mas, de facto, temos representantes de praticamente, não digo todos, mas uma grande maioria, bem, os continentes todos, e uma grande maioria dos países que se interessam e dos colegas que estão nas universidades que se interessam pelos estudos culturais. Não há um que não tenha uma história para contar sobre a resistência que a academia tem em aceitar os estudos culturais. Por muitas razões, por muitas. Vou dizer que a primeira é logo a tal prática interdisciplinar. Quer dizer, a gente está habituado às disciplinas e agora
O que é uma interdisciplina, não é? Como é que isso se faz? Isto desarranja aqui tudo, não é? Mesmo do ponto de vista institucional, é um certo desarranjo, sim. não é? Quem são estes? O que é que querem? Pronto. Mas isso é normal em qualquer, julgo que em qualquer instituição, em qualquer organização. Quando se propõe alguma coisa de novo, há ali uma reação. Pronto. Estudos culturais é logo isto. Depois, porque os estudos culturais são muito da tal contestação, não é? Que acabamos de falar. E, portanto, põe em causa, põe as pessoas a pensar, interrogam o instituído, não é? Ora, uma instituição, por definição, institui. E, portanto, isto é criar dentro da própria instituição uma espécie de poder crítico, não é? E, portanto, isso destabiliza, não é? Por outro lado, os alunos gostam muito, ou seja, corresponde muito àquilo que são os desejos de alunos, sobretudo em nível de mestrado e de doutoramento. E, portanto, há uma pressão externa, não é, para pôr os estudos culturais em ação. Portanto, e isto cria muitas resistências à medida que outras áreas tradicionais se vão esvaziando. E, portanto, isto cria muitas tensões, mas a verdade é que as crises, e eu acho que esta é uma crise produtiva, não é? E produtiva porque vai no sentido também de legitimar o nosso papel de académicos, de investigadores, não é? Dentro da universidade, como sendo um serviço à sociedade. Não é um serviço de produção de objetos para a economia capitalista, mas é um serviço educativo, é um serviço de investigação, é um serviço político, neste sentido de melhorar a polis, não é? A nossa vida em comum na cidade, no sentido grego do termo. E, de certa forma, esta resistência acaba também por contribuir para a afirmação, de certa forma, dos estudos culturais na universidade, porque obriga também a uma reflexão, não é? Onde há poder, há resistência, já dizia o Stuart Hall, não é? O fundador dos estudos culturais. Onde há poder, há resistência, não é? E onde há resistência, ela vem também do poder. Portanto, isto, de facto, digamos que é um lugar incómodo. É um lugar incómodo, mas é um lugar produtivo e interessante. De certeza. Voltando agora às humanidades, como avalia o estado atual da investigação na área das humanidades em Portugal? Olha, a impressão que eu tenho é que há vários tipos de humanidades. Eu teria dificuldade em achar que elas são todas iguais, não é? E acho que, enfim, para ser assim muito sintética, acho que há dois grandes modelos de universidade e dois grandes modelos de humanidades a funcionarem na Universidade Portuguesa. Temos umas humanidades que insistem no modelo tradicional dos anos 60, 50, até 70. Em 70 a coisa já começou E há uma certa melancolia pelo paradigma perdido, não é? Já não fazemos literatura como antigamente, já não fazemos história como antigamente. Portanto, essa melancolia de alguma coisa que se perdeu, mas que se procura constantemente recolocar, não é? Porque é que não temos o mesmo tipo de objetos, o mesmo tipo de congresso, o mesmo tipo de revistas, pronto. O que também é normal, porque quando nós estamos numa época de crise, de passagem de um paradigma para o outro, o Thomas Kuhn tem um livro fantástico, ainda hoje, um livro já dos anos 60, mas continua fantástico, chamado A Estrutura das Revoluções Científicas. E ele lá explica que quando se passa de um paradigma para outro, há ali um momento de crise. Há um paradigma novo que já está a funcionar no momento da crise e há o antigo que também continua a funcionar ao mesmo tempo. E, portanto, esse momento de crise que nos mostra uma luta entre paradigmas velhos e paradigmas novos. E, portanto, eu acho que é o que está a acontecer nas humanidades em Portugal. Esse paradigma antigo vai continuar até, do meu ponto de vista, até os últimos investigadores o praticarem. Portanto, não se trata de converter ninguém às novas humanidades, trata-se, de facto, de corresponder aos desafios da contemporaneidade. E é inevitável esta mudança, que tem muitas faces, não é uma mudança, são muitas mudanças que serão e que também estão ainda em concorrência. Vamos mudar para onde? Para o quê? Há muitas perspectivas. E estas novas humanidades poderão também contribuir para uma renovação da própria universidade?
Eu estou convencida que sim, mas é preciso fazer uma reflexão muito profunda ao nível das próprias humanidades. É claro que o critério da legitimidade social e da nossa justificação enquanto instituição, não é? Para que é que servimos, não do ponto de vista utilitário, mas ter uma ideia clara de qual é a nossa missão na sociedade, isso é importante. Mas, por outro lado, penso que poderemos ter aqui um problema de utilitarismo, não é? E, portanto, que é o que já temos hoje. Que é o que já temos hoje. Com os nossos colegas das ciências duras a perguntarem-nos quanto dinheiro é que vocês trazem para a universidade. Portanto, quais são os financiamentos, não é? A indústria que vos apoia. Não é esse o nosso foco, não é? Mas eu acho que uma outra universidade e uma outra concepção de humanidades estão a emergir, têm de emergir e vão recolocar questões às ciências duras. Porém, não as velhas humanidades. Essas tornaram-se, para os nossos colegas das ciências duras, absolutamente irrelevantes. Esta é a sensação que eu tenho, pelo menos na minha casa, que é ainda por cima a minha universidade, é muito técnica, não é? E é muito difícil até explicar aos nossos colegas qual é a nossa relevância, embora eu acho que ela tem imensa relevância à nossa área. Concordo com o que disse, de facto é forçoso, é mesmo forçoso que haja esta mudança. E no seu entendimento, esta era global em que vivemos, quais são os desafios que traz para a universidade, não só para as humanidades, mas para a universidade em geral? Bom, há desafios muito práticos, não é? Que são desafios de termos que dialogar internacionalmente e com os nossos colegas, obviamente. Já lá vai o tempo em que, não é, nós falávamos aqui a Academia Portuguesa consigo própria. Portanto, esta abertura ao exterior, que tem coisas boas e coisas más, tem a ver com o inglês como uma língua que se impôs quase como uma língua de ciência, portanto é outra luta a ter, não é? Não é natural. Há razões que explicam porque é que o inglês tornou a língua de ciência, é preciso fazer também ali um bocadinho e tem a ver com as razões de poder simbólico, poder económico, poder político. Portanto, está a ver, isto é sempre o olhar dos estudos culturais. Mas os grandes desafios, para além disto, não é? Temos que nos colocar, digamos que no sistema de produção mundial do conhecimento, mas para mim, do ponto de vista epistemológico, ainda tem uma outra coisa mais interessante. Claro que eu poderia ficar aqui a fazer uma lista, não é, de impactos, mas queria só sublinhar estes dois. É que já não podemos pensar o mundo aos pedaços. Ou seja, aquilo que acontece aqui em Lisboa, neste lugar, não é? Está interconectado e as novas tecnologias e as tecnologias da comunicação vieram-nos ainda conectar mais. Tudo está ligado e, portanto, a verdade é que, mais do que nós, seres humanos, estarmos conectados, também aprendemos com a pandemia que estamos profundamente conectados com o meio natural. Sim. Portanto, eu penso que os estudos globais, se querem ser realmente globais, não é, têm que tomar a sério esta dimensão do global. Ou seja, de facto, tudo está conectado e, do meu ponto de vista, é crucial a ligação do humano ao biológico, que tradicionalmente nós dizemos o humano, cultural, ao biológico e ao tecnológico. Porque é isso que faz de nós seres que estão localizados num tempo, numa cultura, num sistema de forças, mas ao mesmo tempo interconectados globalmente. É por isso que acho que as humanidades devem articular, devem tornar-se, devem procurar a tal interdisciplinaridade, em primeiro lugar com as ciências da vida e, ao mesmo tempo, não é em segundo sequer, com as novas tecnologias. Isso são as novas humanidades. Acaba por haver aqui também uma necessidade de adaptação, que é forçosa, e nesse sentido também as chamadas humanidades digitais vêm se impor, não é? Claro. Exatamente, vêm se impor. E a importância da comunicação também, com as redes sociais até, que acabam por se impor também, mesmo na universidade, como um elemento importante de comunicação e de divulgação do que se faz.
a coisa ainda é um bocadinho mais profunda, do meu ponto de vista. Porque nós todos nos tornamos ciborgues. A verdade é que todos temos acoplados os telemóveis, os relógios, os parafusos, alguns nas pernas, outros nos pés, enfim, todos nós, e somos cada vez mais isso que a Donna Haraway chama ciborgues. E isso não é um acrescento, isso transforma. As novas tecnologias não se acrescentam àquilo que nós somos, transformam o que nós somos. E transformam-nos culturalmente e biologicamente. Não é por acaso que as crianças jovens já têm estes dedos mais desenvolvidos, enfim, mesmo fisicamente. E, portanto, nós estamos num momento extremamente interessante onde não podemos pensar o humano sem o tecnológico, porque o humano já é tecnológico. Sempre foi biológico e já é tecnológico. E, portanto, há um contínuo entre o humano, a tecnologia, sendo que, bom, hoje com a história da inteligência artificial, isto está no centro da nossa reflexão. O que é um ser humano? E essa questão, e esta reflexão que acabou de fazer, leva-nos para a pergunta: que universidade para o futuro? Olha, a minha universidade, utopia, porque conheço bem as universidades e sei que isto não é para amanhã, diríamos, num futuro muito longínquo, ou pelo menos caminharmos devagarinho para lá. A minha ideia de universidade seria uma universidade não disciplinar e que se organizasse por problemas, por temas, exatamente como fazem os estudos culturais. Enfim, se agora precisamos de estudar, vamos imaginar, a Ria de Aveiro precisa de um biólogo, precisa de um físico, de um especialista no mar, precisa de alguém que perceba as comunidades que vivem em torno da Ria de Aveiro, a sua história, a sua cultura, precisa de um geógrafo e por aí fora. Então, a Universidade do Futuro seria aquela que funcionaria por problemas. Temos aqui uma questão científica a resolver. Então, vamos articular-nos para responder cada um a partir do seu próprio campo específico, mas trocando, inseminando uma área na outra. Isto é que é interdisciplinaridade, não é só estarmos uns ao pé dos outros. É provocando-nos uns a partir das reflexões do outro. E, portanto, trocando verdadeiramente, estimulando-nos, fazendo perguntas. Obviamente, cada um tem um olhar e olha para seu olhar específico, para seu lado específico. Para mim, a Universidade do Futuro seria isto. Sem o departamento de Química, outro de Física, outro de Engenharia, ou tendo-os, teria, do meu ponto de vista, um lugar muito mais interessante, que seria o lugar onde tudo isto... Porque, na realidade, a realidade está toda conectada. Ao contrário do que as pessoas nas universidades pensam, não existe uma realidade química para um lado, depois a física para o outro, depois a literária para o outro, depois a biológica. Não existe. Não é? Na realidade, o que temos é um mundo todo interconectado. É claro que nós, para estudar, fazemos recortes, mas fazemos mal os recortes. Temos que os fazer melhor. Muito obrigada por aceitar estar connosco, muito obrigada por responder estas questões e, de facto, a visão que tem para essa universidade, a visão que tem para as humanidades, integrada nesta área dos estudos culturais, faz muito sentido e quem sabe se a curto prazo não vemos alguma coisa a mudar e isso acontecer. Muito obrigada. Obrigada, eu que agradeço. Obrigada.